Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Pod Baster, o podcast do Baster. Porque o sol saiu, porque seu leite caiu, porque essa flor se abriu, porque iremos viajar no verão, porque aqui o mundo não será cão. Quando o Godzilla atacar, quando essa febre baixar, quando o mamute voltar, descongelado a caminhar na Sibéria. Quando o invento mundo é feito de ideias. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é teu, Sebastião. E aí, pessoal? Estamos aí no Pod Baster e hoje nós vamos falar dos outros. Os outros. Talvez eu até vou ver aqui se tem alguma coisa legal para eu responder, mas tem uma das frases principais aí do site que é: nada vai melhorar a não ser você mesmo. E hoje eu até postei um negócio muito legal que eu gostei, que fala assim: coisas que você pode resolver, consertar, sua saúde, seus hábitos, suas crenças, seu mindset, seu caráter, sua renda em relação aos seus gastos, seus relacionamentos, seus valores, sua saúde, já falei e tal. Coisas que você não tem como resolver, os outros. E a gente passa a vida preocupado com o que os outros estão fazendo, falando dos outros. E outros aí inclui parente, amigo, conhecido, governo, político, empresa disso, não sei o que, não sei o que lá. Se você vê as discussões das pessoas, 90% são discussões completamente idiotas sobre coisas que eles não têm controle. Então passam o tempo todo falando dos outros e, pior, se preocupando com o que os outros pensam dele. Isso é pior ainda. Os dois lados são péssimos. Então, você não tem nenhum controle sobre os outros, não no sentido nem do que eles vão fazer, nem do que eles vão pensar sobre você. Então, tem até... Vamos aqui, porque tem muita coisa legal sobre isso na galeria, sabe? Pessoal, vai aqui na galeria da Baster.com de imagens, que é o nosso Bastergram, e passeia por lá, porque o negócio é muito legal. Então, vamos falar algumas aqui dos outros. Será que abre? Abre. Não se compare com ninguém. É uma perda de tempo e não é uma comparação justa. Eles têm experiências, background, meio ambiente totalmente diferentes. Só se compare com o seu ontem. Aquilo que eu sempre falo: você hoje tem que estar melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Você tem que ir evoluindo. Não tem nada a ver com os outros. Não se compare com os outros. Essa aqui é fundamental. Cara, sabe o que é pior?
Você passa o tempo todo preocupado com o que os outros pensam de você, mas a realidade é que tá todo mundo cagando para você. Isso é que é mais burro ainda, porque já é burro se preocupar com o que os outros pensam de você, mesmo que os outros estivessem se preocupando com você. Mas ninguém dá a mínima. Então você se preocupa de uma forma totalmente inútil, porque ninguém está dando a mínima para você. Então, ninguém dá a mínima sobre você. Então, é totalmente inútil se preocupar com o que eles pensam. Por que se preocupar com a opinião de pessoas que literalmente não dão a mínima se você morrer? Não dão a mínima para o que você faz. Essa percepção vai te libertar dessa prisão de ficar se preocupando com o que os outros pensam de você. Olha que interessante, é um tweet de Charles Miller, mas é uma frase de Ann Landers. Aos 20 anos, a gente se preocupa com o que os outros pensam da gente. Aos 40 anos, a gente começa a não se preocupar mais com o que eles pensam da gente. Aos 60 anos, a gente descobre que eles não estavam pensando sobre a gente. Então, eu falei de dois lados, você se preocupar com os outros e se preocupar com o que os outros pensam de você. Isso é totalmente idiota, porque os outros não dão a mínima para você. Um tweet de Ralph Napolitano: você quer liberdade? Pare de tentar impressionar os outros e apenas viva a sua vida. Pare de se pressionar pensando o que os outros iam gostar. Isso leva a estresse, ansiedade, depressão e medo. Nem todo mundo vai gostar de você e dane-se se eles não gostarem. Isso é libertador. Sair dessa prisão dos outros. Mais não dá para se explicar para todos. Você tem uma quantidade limitada de tempo nesse planeta. Ficar se explicando para os outros tira tempo que você podia estar aproveitando para coisas úteis na tua vida. Uma mente não é uma coisa fácil de mudar. Aprenda a arte de ignorar e deixar os outros pensarem o que eles quiserem sobre você, que, mais uma vez, é libertador. Uma coisa que prende as pessoas, que impede a evolução delas, é a dúvida, o medo, né? E isso vem de rejeição. E a rejeição vem de você se preocupar com a opinião dos outros. Pare de se preocupar com a opinião dos outros e essa dúvida vai desaparecer e você vai conseguir crescer, evoluir, ter ideia. Porque outro dia falaram aqui no podcast do erro, eu estava falando sobre o medo de errar, o medo de decepcionar os outros, o medo do que os outros vão pensar do seu erro. E isso impede o crescimento. Então, se você para de se preocupar com a opinião dos outros, você começa a conseguir crescer pelos seus próprios meios e as suas próprias ideias. É claro que o que você faz de negócio tem que agradar aos outros, mas querer agradar a todos é o caminho para o fracasso. Então, você fica preso a uma questão da opinião dos outros. E isso impede que você arrisque, né? Isso impede que você
tente crescer. E só o que importa, como eu falei antes, é você se comparar com você mesmo, com o seu ontem, hoje está melhor do que ontem, tentar evoluir e dar o melhor de si. Você não vai ser melhor ou pior do que todo mundo. Sempre vai ter alguém melhor do que você em alguma coisa. Mas isso não impede que você possa crescer, evoluir e ser o seu melhor, que é o que você pode fazer. E sempre os outros vão estar fazendo coisas erradas, vão estar te prejudicando, como o governo, por exemplo, e até pessoas podem estar te prejudicando, e as pessoas vão ser idiotas, mas você tem que continuar indo em frente. Você tem que continuar evoluindo a despeito de... Tem uma frase da Madre Teresa que resume isso, que eu quis falar no outro podcast, que eu vou falar aqui. Não interessa se você tem religião ou não. Capte o significado. Dê o mundo melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Não interessa se você acredita em Deus ou não. Aí você bota que é entre você e o que for. Mas o importante é que nunca foi entre você e os outros. É uma coisa sua. Sua só. Interior. É você tentar melhorar e ficar satisfeito com as suas melhoras. Se os outros não vêm atrás, se os outros são um bando de idiotas, se os outros... Para de falar e se preocupar com os outros, tanto no sentido de falar deles, falar mal, perder tempo com isso, quanto no sentido de se preocupar com o que os outros pensam de você. Só assim você vai se libertar e vai conseguir evoluir, realmente andar para frente. Essa prisão dos outros impede o teu crescimento, nos dois sentidos. É o tempo que você perde falando dos outros, falando mal dos outros, falando do governo, falando de coisas que você não tem controle, e o que você se aprisiona em relação ao que os outros pensam de você, quando na verdade os outros estão cagando para você. O mais ridículo disso tudo é que você passa a vida preocupado com o que os outros pensam de você e eles não estavam pensando sobre você. Isso é um insight muito interessante, porque mostra o quanto as pessoas são idiotas. Elas o tempo todo, e você vê muito nas redes sociais, coisa que eu abandonei, graças a Deus, não chego nem perto, a não ser a Baixa.com, mas é o tempo todo uma preocupação com os outros e uma vida em função dos outros, e os outros estão cagando para você, nem falam de você, nem pensam em você, e você está nessa prisão. Então, estamos falando aí de se libertar dos outros, e essa liberdade dos outros leva realmente ao seu foco vir para o que interessa, que é você evoluir, você melhorar como ser humano, você dar o seu melhor. E isso só é possível se libertando da prisão dos outros. Vamos trocar totalmente o assunto, porque, como eu já falei, o Basta é meu, eu faço o que eu quiser. E o Lightning Stroke, ele fala assim, conta sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu achei muito interessante, porque é isso mesmo. Eu queria que vocês botassem aqui coisas interessantes assim, não só perguntas. Eu estudei muito a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial definiu a nossa sociedade atual. Pode ser que a gente esteja vivendo uma situação, e é a primeira vez
desde a Segunda Guerra Mundial, que a gente tem uma situação que envolve toda a humanidade, todos os países, então pode ser que defina a sociedade daqui para frente ou não, não sei. Mas a Segunda Guerra Mundial, ela definiu a nossa sociedade atual. E é muito interessante que os grandes contos são todos baseados na Segunda Guerra Mundial. Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Star Wars, é tudo a Segunda Guerra Mundial. E é o grande lance da Segunda Guerra Mundial, que é quando Churchill fala que não importa se a gente não pode vencer, mas a gente tem que continuar lutando, porque nós não podemos fazer acordo com o diabo. Porque Hitler tentou de todas as formas fazer acordo com a Inglaterra. E Churchill, que é o grande homem da Segunda Guerra Mundial, tem outros também grandes, mas ele é o que deu o tom e que de onde saem todas essas histórias, porque Star Wars não tinha como vencer o Império, mas continuaram lutando até achar uma forma. Senhor dos Anéis não tinha como vencer Sauron, Saruman, os ogros e tal, mas continuaram lutando até achar uma forma. Game of Thrones não tinha como vencer os caminhantes brancos. Mas, então, quando aquele discurso fantástico de Churchill, que nós vamos lutar na praia, nós vamos lutar em todos os lugares, e ele conduziu uma resistência numa hora que era só a Inglaterra contra todo o resto, e é uma coisa muito interessante, porque cria até uma certa pensamento que existe uma coisa imaginária do bem contra o mal, porque ele criou uma noção de resistência contra algo que eles não tinham como vencer, mas que eles resistiram. E em resistindo, foi se criando a possibilidade de vencer, num momento em que era impossível vencer. E isso vale para muita coisa na vida. Quando eu falo que o momento atual que a gente está vivendo, dessa questão aí do vírus, não é para ganhar, mas é para sobreviver, é baseado nisso. Quando você foca em sobreviver e você resiste, e isso vale para diversas situações na vida, lá na frente você vai achar uma forma de vencer. Então foi isso que eles fizeram. Eles resistiram. Londres estava sendo bombardeada todos os dias. Eles foram resistindo, sobrevivendo. E isso, quem quiser ver, a grande luta do século passado, porque já mudou de século, Muhammad Ali contra George Foreman. O pessoal mais novo só conhece o grill do Foreman, mas era um grande lutador de boxe no Zaire. Procura aí no YouTube. E Muhammad Ali não tinha como vencer George Foreman, que era um monstro de forte. E o Muhammad Ali já estava no final da carreira, que aliás durou mais, 10 anos, o final da carreira dele. E como ele não tinha como vencer, a tática que ele criou foi resistir. O George Foreman vai ficar me dando soco e eu vou só sobreviver. Isso fez com que George Foreman, que era um touro de forte, cansasse de tanto bater, e o Muhammad Ali achou uma forma de nocautear o George Foreman. É fantástico, procura aí no YouTube, Muhammad Ali versus George Foreman, e é o mesmo conceito de eu não tenho como vencer, então eu vou resistir. E isso foi a base da Segunda Guerra. Eu sei que tem outras coisas para falar da Segunda Guerra, mas isso é a base de tudo.
Procura também no YouTube, ou onde for, o discurso do Churchill, que é um discurso fantástico e que criou a base da resistência de nós não vamos vencer, nós não vamos fazer acordo com o diabo. Isso é fundamental, porque era muito tentador fazer um acordo, porque a gente vai ser bombardeado todo dia, então a gente faz um acordo, mas se você faz um acordo com o diabo, vai ser pior. O diabo não vai cumprir o acordo e eles iam ser invadidos da mesma forma. Então você não pode achar que a solução é fazer um acordo com o diabo. Se você tem que resistir, você vai resistir. Então nós vamos resistir. Não temos como vencer, mas temos como resistir. E em resistindo, vão ser criadas as condições para a vitória ou não, mas não faremos acordo com o diabo e vamos resistir. Então, até tem a ver com o início aqui, ou não, mas um pouco tem a ver, mas as duas coisas têm a ver com você evoluir, né? A questão dos outros, de você sair dessa prisão dos outros, e a questão que muitas vezes na sua vida não vai ter como vencer, mas então você resiste, você sobrevive, que as condições para vencer vão vir lá na frente. Nesse momento eu não tenho como vencer, mas eu tenho como resistir e como sobreviver. Então, é o Podbuster de hoje, sobre os outros, sobre resistir e sobre a Segunda Guerra Mundial. Obrigado aí ao Lightning Stroke por trazer esse assunto que é fantástico. É isso aí, pessoal. Um abraço aí a todos. Estamos em 12 de maio, 10h33 da manhã. Um abração.